Pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço aqui para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. Serginho, e hoje nós vamos falar sobre um tema que muita gente gosta, que é uma continuação, na verdade, do episódio anterior. A gente só vai dar forma para o episódio anterior não ter ficado tão longo, mas isso faz parte, sim, de uma reflexão dentro de um dos capítulos do Playbook. E eu imagino que hoje a gente vai poder entrar sobre o funcionamento dessa realidade que é tão importante para a vivência do processo de formação de um grupo base na plantação de uma nova igreja, né? Com certeza. O pequeno grupo, carinhosamente conhecido como PG, tem tanto benefício que você tira de ter um pequeno grupo, desde o pastoreio, nutrição de relacionamentos, assimilação espiritual das pessoas, um ambiente muito mais que conduz de uma maneira muito mais fácil a um discipulado, e para a missão, né, de envio contextualizado. São tantas vantagens, a gente já falou de algumas dessas aí no episódio anterior, e o que a gente vai falar hoje aqui são mais algumas desses benefícios, e a gente vai ser bem específico em algumas ideias práticas de como que a gente pode conduzir essas reuniões. Quais são alguns elementos que ao nosso ver, são extremamente importantes de se ter dentro de uma reunião de pequeno grupo. Eu gosto de falar desse tema, primeiro porque eu vivo esse tema dentro do meu contexto. Agora, recentemente, a gente teve um pequeno grupo lá em casa. Foram 13 encontros juntos, comendo juntos, orando juntos, saindo juntos, desenvolvendo coisas juntos, terminando então com uma imersão, onde a gente desenvolveu esse vamos dizer assim, essa apoteose de todo esse relacionamento com Cristo e com os irmãos, com aqueles que nós tínhamos ali. Foi realmente momentos extraordinários. É o tipo de coisa, Serginho, que você só pode falar com muita propriedade se você vive. Porque tem muita gente que fala muito de PG, mas vive pouco em PG. E sim, vivenciar pequenos grupos é parte fundamental para a gente ver várias coisas acontecendo, como você falou, desde instrumentalização de formação de liderança, desde o desenvolvimento da vida em comunidade uns com os outros, mas também dessa maneira como a gente se encarna na vida das outras pessoas, assimilando outras pessoas para essa realidade. Tem tanto benefício a vida de pequeno grupo que o próprio movimento adventista vai começar assim. Ele começa dentro dessa realidade de pequenos grupos, e a gente vai vendo igrejas sendo formadas quando essa visão de pequenos grupos começa a ser pulverizado e ser vivido com esse ímpeto de multiplicação de movimento. Então, é parte fundamental para a gente ver tudo aquilo que a gente tem conversado, passar por isso aí, e no grupo base é fundamental que haja essa consciência. Então, a gente está falando aqui de pequeno grupo, que vai surgir depois de, quem sabe, do terceiro ou quarto mês, e como a gente já está aqui no tema número 19, 18, 19 aqui do Playbook, se você está acompanhando o Playbook, o livro de formação de grupo base, aí já se passaram 3 ou 4 meses desde que você começou. Nesse ponto, a gente já vê alguns líderes despontando aí, se destacando. Esses líderes a gente vai chamar para serem os líderes desses pequenos grupos. Então vamos dizer que você tem um grupo base de 20 pessoas e você vai decidir fazer 4 pequenos grupos a partir desse grupo base. Então são 5 pessoas que estão indo para cada pequeno grupo, e essas 5 pessoas vão ser responsáveis em recrutar, em fazer o recrutamento como você fez como líder do grupo base. Se você é o líder do grupo base, o plantador da igreja, você recrutou esse grupo de uma maneira ou de outra. Então, cada pequeno grupo agora de 5 pessoas, eles vão ser responsáveis por recrutarem novas pessoas para o pequeno grupo deles, que não vai ser um pequeno grupo onde eles vão falar necessariamente de estratégia de plantio de igreja, cronologia de eventos para o plantio de igreja e detalhes e esse tipo de coisa, mas eles vão estar desenvolvendo alguns aspectos que a gente já vai falar. Mas agora eu só queria que a gente falasse um pouquinho só da questão do recrutamento. Como que a gente começa esse trabalho de recrutamento? 5 pessoas ali é uma hipótese. Uma ideia que é interessante é, quem sabe, cada uma dessas pessoas pensar e orar por 3 nomes, escrever ali, e o grupo pode orar por 3 nomes, de pessoas que eles vão se envolver ou que já estão envolvidas. Veja bem, o grupo base, nesse momento, já está envolvido com a sua vizinhança.
com as pessoas ao seu redor, com colegas de trabalho e de escola, porque eles estão vivendo o acorde, Claro. certo? Estão se reunindo em grupos de DNA, tem prestação de contas, então, ó, tá belezinha. O negócio está rolando, estão vivendo acorde. Isso quer dizer que eles já estão envolvidos com pessoas que não são do contexto adventista, do contexto da igreja. Então, eles vão orar por alguns desses nomes para adicionar ao seu pequeno grupo. Então, existe uma possibilidade muito grande, muito real, de se dobrar o número de pessoas ali, de 5 para 10, 12 ou 15, com pessoas que não são da igreja. Veja isso. A gente viu isso daí acontecendo no nosso contexto e você também está vendo isso daí acontecer agora no seu contexto, né, Alex? Claro. Eu não posso falar tudo aqui do recrutamento, porque tem estratégias que a gente usa que é tipo o ECC, daqueles encontros de casais com Cristo, que é tudo coisa surpresa. Então eu não posso falar nesse podcast muitas dessas surpresas que a gente faz nesse processo de recrutamento de pessoas, onde a gente faz algumas coisas que são secretas, pra gente realmente ganhar a confiança da pessoa, ser um momento muito gostoso. Tipo o ECC, não sei se você já participou de ECC. Sim, mas Sérgio, é sociedade secreta, esse negócio de ECC é muito sinistro. Fala aí você, a gente não vai ficar fazendo segredinho, fala pelo menos uma coisa que você faz aí, Alex, coisa que a gente faz é que a gente prepara uma comida bem gostosa para essas pessoas e a gente come e a gente faz esse convite para elas lá. Isso eu não posso falar mais. Tá? Não posso falar mais. Não posso. Só fazendo parte Senão, agora do seu todo mundo grupo que faz isso com a gente aqui vai reclamar. Poxa vida, você colocou isso no podcast. A gente tinha um pacto aqui de não falar e tal. Então eu não posso falar essas coisas, pessoal. Por favor, não me coloque nada aqui pra eu falar. Eu não vou falar, vou me segurar. Eu sou um cara fiel quando a gente faz um trato, entendeu? Fala só mais uma, Alex. Não vou falar, Sérgio. Não tente, não seja o tentador, cara. O fato é o seguinte, Sérgio. Esse processo de recrutamento acontece com relacionamentos formados. Normalmente são pessoas da nossa vizinhança, são amigos do trabalho, lazer, escola. São pessoas que intencionalmente a gente já tem orado, já tem buscado, já tem se relacionado, tido tempo para conversar, para comer. O que a gente vai fazer agora é trazer essa pessoa para um ciclo maior de amizade, de relacionamento. E isso que é fantástico, porque quando as pessoas eles criam esse deslocamento para entrar no nosso grupo de relacionamento, que tem um propósito fantástico de vida, que é servir as pessoas, abençoar as pessoas, ser graça para as pessoas, ser luz para as pessoas, elas se encantam. E o pequeno grupo vai ser esse ambiente onde elas vão descobrir uma nova humanidade em Cristo, onde elas vão descobrir pessoas graciosas, onde elas vão descobrir que existem pessoas que pensam nos outros de maneira altruísta, existem pessoas que têm uma mensagem no coração que é de paz, que traz valores fundamentados no Evangelho que o mundo tanto carece. Só que é nesse ambiente gostoso de relacionamento, descontraído, nesse ambiente natural, não formal, nesse ambiente onde a gente está sorrindo, está olhando um para o outro, não está olhando para a nuca, não é atrás de banco. Você tá entendendo? É nesse ambiente gostoso que a gente vai criando todo esse tipo de relação que é impossível não se envolver. É impossível não se envolver. E cada encontro de pequeno grupo a gente vai se aprofundando nesses relacionamentos de tal forma que a gente vai percebendo a graça de Cristo nos inundando. E aí o conteúdo vai vindo dando sustentação para tudo isso que a gente vai trabalhando. Normalmente o conteúdo que a gente trabalha nesses contextos são realmente assuntos que têm a ver com o Evangelho. A graça, o perdão, o arrependimento, o sacerdócio, entendeu? A vida em comunidade. Esses assuntos, quando eles são trabalhados dentro desse contexto, são fantásticos. Eles geram vida nas pessoas. Uau. Isso que você está falando, você está descrevendo, eu acho que é o ideal do que a igreja é para ser. Para pensar nisso daí. Por que a gente, como a gente estava falando no outro, estamos voltando ao outro assunto, a gente já falou disso daí, Alex, mas você já pensou, se a gente tivesse a capacidade de diminuir as nossas expectativas e padrões para aquilo que significa ser igreja em questão de estrutura e aumentar as nossas expectativas e padrões para aquilo que significa ser um membro, um discípulo, um seguidor de Cristo, a gente ia acabar com isso daí. Não importa mais aonde o que importa são as pessoas, o que importa é o relacionamento, o que importa é a presença do Espírito Santo agindo nos corações, o aprendizado e a abertura da palavra às pessoas, a pregação do Evangelho, sabe, e o serviço à comunidade. Essas coisas são realmente importantes. E aonde a gente faz isso daí, em questão de estrutura, de programa,
de prédio não deveria fazer tanta diferença quanto essas coisas que você acabou de descrever devem fazer. Eu sempre costumo dizer para o meu grupo base o seguinte, que em vocês está o DNA de várias igrejas. Em vocês está aqui plantado, é igual aquela ideia, né, de que uma manga, né, ela não produz uma outra manga, ela produz uma mangueira. Dentro dela está o DNA para produzir uma outra mangueira, não uma manga apenas. E eu falo o seguinte, ó, dentro do DNA desse grupo base aqui está a semente para produzir outras diversas igrejas. E como que isso vai acontecer? Nos PGs. E eu sempre falo para eles o seguinte, para quem eu tô treinando, diga para cada um dos líderes do PG ou para cada PG do seu grupo base que eles já são uma mini igreja. Eles não são um PG, eles são uma mini igreja. E como mini igreja, eles estão vivenciando as relações do corpo de Cristo. E isso envolve muita coisa legal, Sérgio. Uau. Muita coisa bacana quando eles se entendem como uma mini igreja. Você já imaginou se cada classe da escola sabatina, se cada pequeno grupo da igreja se enxergasse como uma mini igreja, o que aconteceria? Sem diminuir o valor deles ali naquele pequeno grupo, porque o que acontece é as pessoas se envolvem tudo, mas a gente não reconhece aquilo lá como sendo algo de verdade. Não, isso aqui é igreja também. A pessoa pensa, não, mas eu não sou um ancião, eu não tenho um cargo na igreja, eu só sirvo aqui a minha comunidade através desse pequeno grupo. É um pequeno grupo. Por isso que às vezes pequeno grupo a gente diminui o valor de algo que é maravilhoso. Claro. Particularmente eu gosto de comunidade missional, mas comunidade missional, você não vai ficar falando CM, não é tão legal. PG a gente já está mais acostumado. É que no contexto brasileiro, esse termo ele não é usado, e quando ele é usado para uma igreja estabelecida já. Uma igreja já estabelecida, é uma comunidade missional. E isso aí fica para um outro episódio falar sobre isso, mas eu acho muito interessante como vocês colocam isso aí, até porque o nome pequeno grupo, small group, sempre foi associado para um contexto, ou um dos contextos pela qual a explosão do pequeno grupo aconteceu, foi as mega churches. As mega churches, eles entenderam o seguinte, nós não temos como operar a igreja aqui se a gente não dividir a igreja em small groups, grupos menores. Se a gente não divide a igreja em grupos menores, a gente não consegue operacionalizar isso aqui. Nós não vamos ter pastoreio aqui, nós não vamos ter assimilação de pessoas aqui. Por quê? Porque vai ser um grande culto para... Pega aí uma Lakewood Church da vida, uma igreja aí como a Saddleback ou Yodo lá na Coreia, ou mesmo aquela igreja lá que era do Bill Hybels lá em South Barrington. A Willow Creek, né? Willow Creek. São igrejas de 20 mil, 30 mil pessoas, 15 mil pessoas, 10 mil pessoas. Como é que você vai conseguir pastorear se você não dividir em grupos? Então, muito do movimento de pequeno grupo surge desse esforço de você tentar operar a igreja em grupos menores. Só que aí o seguinte, Sérgio, nós estamos falando de algo muito mais profundo aqui. Nós não estamos falando apenas de algo para administrar a igreja. Nós estamos falando de algo que assimila e que incorpora o mesmo DNA do pequeno grupo de Jesus, dos 12. Você está entendendo? Numa relação tão profunda, onde você cria um relacionamento tão íntimo que você percebe ali aquele corpo de Cristo, Jesus Cristo como cabeça, vivenciando essas relações conosco. E o mais bacana de tudo isso é quando a gente começa a perceber de que nessas relações a gente intencionalmente começa a desenvolver discipulado com essas pessoas que a gente foi trazendo que não eram inicialmente parte do pequeno grupo, ou parte do grupo base, né? É tão bonito isso que essas relações é que dão base para o tipo de igreja que a gente quer quando lança o culto. Que tipo de igreja que a gente quer quando lançar o culto? O mesmo tipo de igreja que vivencia as relações dos pequenos grupos. É isso, Alex. Dessa sua conversa aí eu fiquei com vontade de duas coisas. Primeiro, de comer uma manga. Segundo, é de descobrir os segredos do seu pequeno grupo aí. De então, depois, né? Isso. Então, depois você me fala, aí eu deixo escapar isso daí em algum outro. Não, eu acredito, assim, que quem passa pela residência do Acts, a gente dá todo esse treinamento, dá toda essa conversa, né? Mas a gente não quer tirar essa surpresa, porque ela realmente é muito importante. Se você me pedir aqui no particular, ou mandar aí um comentário, alguma coisa, a gente, quem sabe, se torna solista e a gente conversa para quem está ouvindo aí esse episódio. Eu termino dizendo o seguinte, a minha fala a respeito desse assunto, Sérgio, de que quando as igrejas se enxergam como com essa igreja que se enxerga de maneira micro dentro do seu próprio contexto, e aí desenvolve-se grupos que são micro-igrejas, a gente começa a desenvolver um processo de igreja nessa caminhada para chegar no nível 5.
Ou igrejas que começam a multiplicação. Como é que a gente multiplica a igreja? Pô, a gente multiplica quando o meu grupo base começa a vivenciar discipulado. A gente começa a se encarnar na comunidade. Se encarnando na comunidade, agora a gente começa a desenvolver pequenos grupos entre nós. Chamamos os nossos amigos não cristãos para participar ali conosco. E ali a gente está desenvolvendo esse discipulado de maneira muito íntima. Num ambiente que proporciona esse relacionamento de uma maneira fantástica. Agora, Sérgio, quando a gente parte para o culto, a gente já parte para o culto já pensando na próxima temporada de pequenos grupos, onde a gente vai ver essa multiplicação daqueles que passaram pelos PGs já se despontando para ser líderes de novos PGs. E à medida que a gente vai multiplicando PGs, a gente tem a oportunidade de multiplicar outras igrejas e multiplicar outros líderes. E assim ver o discipulado despontando nas nossas igrejas. Como que isso acontece? De maneira quadrada? Não, de maneira natural, espontânea. A gente não tem dia marcado para todos os pequenos grupos se multiplicarem, porque isso não tem como acontecer biologicamente com todas as mulheres que estão grávidas, os filhos nascerem ao mesmo tempo. Mas tem como a gente criar intencionalidade para que eles tenham pensamento de multiplicação. E quando isso acontecer, para um pode ser na primeira temporada, para outro pode ser na segunda temporada ou na terceira temporada, o importante é que todos estejam nessa caminhada de se enxergarem como mini-igrejas ou micro-igrejas, de tal forma que no futuro eles acabam assimilando a visão de que realmente eles são o DNA para um movimento de igrejas que plantam outras igrejas. Excelente, cara. A gente poderia terminar aqui, mas a gente também prometeu alguns passos bem práticos e bem diretos para aqueles que vão fazer o pequeno grupo. Então, a gente não vai entrar em tudo aqui porque eles são autoexplicativos, mas alguns aspectos que são extremamente importantes no pequeno grupo, que eu tenho vivido isso daí, vivenciado isso daí, e o Alex também, são, primeiro, comida. Tem que ter comida. Isso aí, cara. Eu não posso nem falar aqui do que isso é poderoso. Sim, é forte demais isso daí. Várias razões. A principal é Jesus estava sempre comendo com as pessoas, ele era conhecido como alguém que comia com as pessoas, comia com pecadores, né? Então, comida é um momento onde a gente se conecta de uma maneira muito profunda com o grupo. Não existe PG sem comida, Sérgio. Não pode ter PG sem comida. Não existe PG sem comida porque é ao redor da mesa que a graça é manifestada. Sim. Entendeu? Agora, talvez durante a pandemia, a gente está tendo que ser um pouco criativo. Então, na nossa situação aqui, a gente meio que no encontro a gente teve que cada um trazer sua comida e foi um pouquinho estranho, mas isso daí eu acho que vai melhorar com o passar do tempo. Oração. Passar tempo em oração, a gente gosta de ter a gente chama um season of prayer, que é um tempo em oração. Às vezes você pode pedir para alguém fazer uma oração, mas às vezes a gente só ajoelha ali e a gente fala, quem quiser orar, ora. Então, às vezes, divide em grupos menores, né, e coloca as pessoas para terem esse momento de se conectarem. Exatamente. Seja criativo, não precisa ser igual, mas passar um tempo em oração. Às vezes a gente tem uma oração de 5 minutos, às vezes passa 20 minutos todo mundo orando, porque cada um vai falando ali, orando. Então você tem que ver isso daí também, se é um grupo muito grande, você não quer... E tem gente que não está acostumado com isso daí, você não quer deixar a pessoa ali meia hora, às vezes 40 minutos na oração, sem ela estar acostumada. Então, o bom senso e discernimento ali é importante também. Você falou do grupo grande, normalmente a gente usa como uma métrica que a gente vai ter o grupo do tamanho que a gente conseguir pastorear de maneira eficaz. Então, se eu tenho 5 pessoas não adventistas ali e eu tenho um grupo que é muito grande de outros não adventistas, que a gente não consegue dar conta para o processo de discipulado, talvez não seja bom a gente ter um grupo tão grande, porque a gente quer ter um grupo que a gente tenha um cuidado específico e um discipulado permanente. E se a gente consegue fazer isso com 1 ou 2 pessoas, ótimo. E se cada um consegue desenvolver essa rede, é isso que vai nos dar a métrica de quantas pessoas a gente precisa ter no PG. Sim. Ótimo. A outra parte essencial é o estudo da palavra e a gente incentiva as pessoas a fazerem estudo indutivo. A gente não vai poder fazer agora uma aula do que é um estudo indutivo, mas basicamente o estudo indutivo você apresenta a narrativa e você faz perguntas do que o texto quer dizer, do que o texto está dizendo para as pessoas e quais são as ações práticas que elas vão tomar a partir daquilo lá, e você permite com que o grupo tem uma discussão, tem uma conversa ali, você vai conduzir a conversa para um ponto final ali, mas pode falar. O legal é que esse playbook que a gente está fazendo aqui,
ele é em formato de estudo indutivo. Embora a gente está conversando sobre os assuntos, mas na hora que você for aplicar com o teu grupo base, esses estudos aqui são estudos indutivos, né? Isso mesmo. E a gente termina com a missão local, a conversa da missão. Isso daí você pode escolher dividir em grupo de DNA. O grupo de DNA ele deve existir em grupos pequenos de 2 a 5 pessoas de qualquer maneira. A gente não pode fazer isso daí em grupo grande. Mas se você está tendo grupo de DNA, tem os grupos de DNA ali, a prestação de contas para os ritmos missionais, encarnacionais, o acorde. Mas tenha também um momento em grupo, se aquele pequeno grupo ainda não está fazendo acorde, quem sabe uma conversa ali de uns 5, 10, 15 minutos, falando o que está acontecendo na nossa vizinhança, quais são as necessidades. Aí um vai falar de uma coisa, outro vai falar de outra, eu mencionei isso daí no episódio passado. E aquele grupo deve fazer um plano, uma estratégia para aliviar aquele problema, aquele sofrimento dentro dos próximos dias. Então a intencionalidade em viver a missão naquela localidade também é tão importante quanto a palavra, é tão importante quanto a oração, é tão importante quanto a comida. Então a gente vê esses princípios bíblicos acontecendo dentro do pequeno grupo e a nossa experiência tem sido de que se a gente vive isso daí de uma maneira intencional, a gente tem esses aspectos, o resultado é muito bom e a gente acaba tendo um grupo de pessoas que são apaixonadas pela missão, apaixonadas por Deus, têm a oportunidade em crescerem no relacionamento uns com os outros e amarem uns aos outros e também têm a oportunidade de amar a comunidade. Cara, isso é fantástico, entendeu? Eu já tô com gostinho aqui de vamos voltar logo nossos PGs aí, passar esse isolamento logo aí, a gente poder vivenciar essa realidade e a gente poder tá junto e vivenciar tudo isso aí que é tão fantástico. Bem, esse episódio aí é um episódio que ele é fundamental no processo da formação do grupo base, do desenvolvimento dessa nova planta. No próximo episódio a gente vai falar de algo também que é muito caro no processo do plantio de uma igreja, que é como que a gente se torna uma igreja autossustentável. Então, se eu fosse você, encaminhava esse episódio aí para aqueles que são apaixonados de PG ou precisam liderar pequenos grupos, porque no fundo, o próximo episódio nós vamos tocar aí de como que a gente vai começando a dar forma a essa igreja que já está caminhando para o seu lançamento. E uma das coisas que a gente precisa definir aqui é essa questão da igreja ser autossustentável, não depender de outras pessoas para que ela possa acontecer, tá bom? Um grande abraço para você, a gente se encontra então no próximo episódio.